Ora bem, depois das duas equipas terem entrado em campo, o Benfica e o Sporting, agora é a vez do Futebol Clube do Porto, que na Liga Europa foi jogar frente ao Victoria Plzeň, a equipa checa, e que não foi além do empate a uma bola. O golo foi marcado por Denis Gul ao minuto 90 e o golo do Victoria Plzeň foi marcado por Cherv, acho que é assim que se diz, Serve, ao minuto 6, e numa exibição, meus amigos, aquém das expectativas, fraquinha por parte da equipa do Futebol Clube do Porto, e vou falar um pouquinho sobre o jogo e entre esta equipa do Victoria Plzeň e o Futebol Clube do Porto. Costumo fazer uma introdução para que vocês tenham a noção deste Victoria Plzeň, uma equipa que tem o plantel avaliado, não é a equipa, é o plantel avaliado em 49 milhões de euros, e isso é um valor que os três grandes em Portugal ultrapassam em contratações. Estamos a falar do valor da equipa, em que um dos jogadores mais valiosos desta equipa é Cherb, o número 6, o que marcou o golo, está avaliado em 6 milhões. Depois tentar perceber, este Victoria Plzeň não joga um jogo oficial desde 14 de dezembro. O campeonato está parado. Desde então, desde 14 de dezembro, fez dois amigáveis, um com o Lugano, e que venceu fora por 4-2, depois há outra equipa que acabou por vencer também o seu último jogo, e é uma equipa que a mim me surpreendeu, até porque eu estive a estudar esta equipa e a ver alguns jogos. Eu não sei se eu tenho a certeza, até porque Farioli nunca vai dizer publicamente, mas eu creio que Farioli foi surpreendido, até porque da mesma forma que eu vou estudar esta equipa do Victoria Plzeň, certamente o Futebol Clube do Porto tem ferramentas que eu não tenho para poder observar esta vitória, e eu tinha uma visão diferente do Victoria Plzeň, o que me levou a pensar que desde o dia 14 de dezembro até aos dias de hoje, muito tempo de trabalho com este treinador, com esta equipa, muitas ausências porque saíram, outros porque foram contratados no mercado de inverno, mas a própria equipa estagiou em Benidorm e teve um tempo de preparação e fazer algumas mexidas. Eu nunca tinha visto o Victoria Plzeň numa estrutura de 3-5-2, já tinha visto em 3-4-3, já tinha visto também com uma linha de 4, mas curiosamente este treinador mexe em dois setores, o setor intermédio e o setor ofensivo. Mantém os três centrais com dois alas, mas acrescenta um jogador no meio campo, o que claramente, principalmente na primeira parte, o Futebol Clube do Porto teve grandes dificuldades nessa zona intermédia, e mexe no fator ofensivo, porque na pressão ou na saída tu atacas com dois e não com um, até porque não tens os extremos, estás com dois, e mexeu também nessa frente de ataque. E curiosamente ele mexe na estrutura, nos setores, e mexe no posicionamento dos seus jogadores, que é algo fantástico, até porque o Cabongo, o número 7, que é um dos avançados da equipa, jogou no lado esquerdo, portanto está mal esta estrutura do 0-0. O avançado joga no lado esquerdo e Vizinski acaba por jogar na frente com o capitão Vidra, e naquilo que foi a minha observação, estavam trocados, ou seja, o Cabongo a jogar na sua posição, ou o Adu, e na esquerda jogava o Bizinski. Deste caso, Bizinski no meio, ao lado de Vidra, e depois acrescenta o Ladra. O Ladra era ou é um jogador que, em termos ofensivos, no 3-4-3 jogava no corredor, mas muito para dentro, e espeta-te com um jogador ali. Eu creio que o Futebol Clube do Porto foi surpreendido, da mesma forma que eu fui. É lógico que Farioli nunca vai dizer publicamente, mas eu gostava de saber se foi ou se não foi. O que é certo é que acresce aqui também outra dificuldade, que é o tempo, não é? A meteorologia. Muito frio, que causa pequenos pormenores, na minha ótica não se tornam por maiores, são pequenos pormenores, como o estado da relva, por exemplo, em temperaturas muito gélidas e muito frias,
a relva tem outro tipo de comportamento e a relação com bola acaba por ser diferente. Mesmo assim, o Futebol Clube do Porto ainda teve algum tempinho de adaptação para este tipo de jogo, mas por outro lado, os jogadores do Victoria Plzen estando mais habituados, eu nunca pensei que trouxessem estes índices de intensidade tão altos para este jogo, dado ao seu último jogo oficial ter sido no dia 14 de dezembro. Portanto, foi aqui uma introdução um pouco mais longa para tentar perceber o contexto deste empate sobre o Futebol Clube do Porto, e eu creio que por fatores táticos esta equipa ofereceu uma grande dificuldade ao Porto e não por fatores técnicos, até porque não é uma equipa bastante apetrejada de técnica individual muito acima da média. O jogo começou com um Futebol Clube do Porto, na minha ótica, a trazer essa intensidade de Farioli, mas rapidamente se percebeu que o Futebol Clube do Porto é errático, um Futebol Clube do Porto que iria sempre ou falhando passes ou perdendo a bola, queria ter algum incómodo com bola dentro do meio campo do Victoria Plzen, e um Futebol Clube do Porto que permitia as saídas, a transição ofensiva por parte da equipa checa. E há aqui um pormenor que eu gostava de falar, que é o Futebol Clube do Porto foi igual a si próprio quando não deveria ser. O que eu quero dizer com isto é que Farioli para o campeonato pode jogar de uma forma, mas para uma Liga Europa pode alterar um pouco a sua estratégia. Porquê? Porque se tu tens o meio campo a 3 e uma equipa como o Victoria Plzen não teria que criar grande perigo, mas uma equipa que tem o meio campo a 3 não fazia sentido o Paulo Rosário juntar-se ao setor defensivo. Não faz sentido construir com uma linha de 5, até porque eles não tinham os extremos, eles aproveitavam para as subidas tanto do Cabongo, que era o número 7 mais à esquerda, ou Memic mais à direita. Portanto, posicionalmente, esta equipa não tinha os extremos bem abertos para tu fazeres uma linha de 5. E há outra contrariedade, porque é que tu baixas o Pablo Rosário quando tu ficas com o Rodrigo Mora e Frohold? Não faz sentido. Tu vais oferecer espaço para que o meio-campo da equipa do Victoria Plzen consiga ter a tal superioridade numérica, porque tu nunca queres ter isso. E o que é que acontecia? Sempre que o Victoria saía para a transição, tu notavas que o corredor central do Futebol Clube do Porto tinha muito espaço para que esta equipa pudesse definir e definir bem. Aliás, o golo que o Victoria Plzen acaba por marcar, que é o Scherb, né, um dos jogadores mais valiosos desta equipa, o outro nem jogou, que é um central, acabou por galgar metros e num grande remate acaba por fazer o golo, em que me pareceu que Diogo Costa foi surpreendido pelo remate, mas acabou por ser um grande golo. O Futebol Clube do Porto tinha algumas deficiências em termos de bola, em termos de ter bola, e o que é que eu quero fazer com bola? Foi uma exibição, na minha ótica, fraquíssima do Porto, porque se as expectativas estão tão elevadas, como é que o Futebol Clube do Porto nos entrega este tipo de jogo? Acresce aqui algumas dificuldades, que é o posicionamento tanto de Borja Sainz como de William Gomes. E como é que esta equipa reagia? Reagia defendendo com uma linha de 5 e baixava os blocos, tanto intermédio como ofensivo, mais baixo. E criou-se aqui uma dificuldade de decisão, ou de William Gomes, ou de, por outro lado, de Borja Sainz. Não tiveram tão bem neste jogo, e eu creio que foi prejudicando aquilo que é a relação de Alberto Costa com o Martinho. E por isso é que Farioli foi fazendo algumas substituições, indo nesse sentido. Um Porto errático e um Samu. Meus amigos, eu sou um defensor de Samu e sempre irei ser um defensor de Samu, independentemente se ele joga hoje mal, amanhã vai jogar bem, a não ser que Samu me trace uma reta de vários jogos em que está num momento de forma péssimo e terá que sair. Não é porque o Denis Gol fez um golo que passa a ser o próximo jogador titular, e porque vou tirar o Samu porque o Samu fez hoje um jogo péssimo e fez um jogo péssimo. Samu, que no setor mais ofensivo teria que ser o jogador que, a jogar de costas para a baliza, teria que reter muita bola. É certo que a equipa checa fez muitas faltas também sobre Samu, mas em metade dessas situações acaba por fazer falta, e Samu, em termos de coordenação, não teve tão bem. Isso iria sustentar e fomentar o jogo tanto do William Gomes
como de Borja Sainz, e o Porto não conseguiu ter essa qualidade ofensiva. Teve muita quantidade ofensiva, mas pouca qualidade naquilo que é definição. Um Porto que, quando encontrou esta equipa com linhas mais baixas, o Porto acabava muito por exagerar nos cruzamentos. O que eu acho que para esta equipa a defender de frente para a bola acaba por sair por cima com um sinal positivo. E eu prefiro defender de frente para a bola do que propriamente o meu adversário conseguir penetrar no último terço com alguma jogada desenhada, tabela, joga e vai, e criar superioridade numérica nos corredores laterais para que possa efetuar aquele cruzamento rasteiro e o Futebol Clube do Porto possa finalizar. Acresce essa dificuldade no corredor central, continuamos com aquilo que foi a primeira parte, em que Rodrigo Mora é vítima daquilo que é o jogo do setor, né? E toda a gente fala no Samu, no Borja Sainz, no William Gomes, ninguém fala do Rodrigo Mora, até porque nesse problema de meio campo, nem Rodrigo Mora, nem Frohold entregaram aquilo que estão habituados a entregar, e vítima daquilo que foi a tal superioridade numérica que eles tinham, com os três no meio, porque Pablo Rosário acabava por descer. E o Mora e o Frohold acabavam por correr o dobro e acabavam por correr mal. O Porto acaba por ter aqui o momento do jogo, ou um dos momentos do jogo, que é o penalti em que dá a expulsão de Vidra, portanto há ali um braço que impede a bola entrar na baliza de Vigal, o jogador é expulso, e o Samu, uma infelicidade, né? Ontem foi Pavlidis, hoje foi Samu, acabou por rematar ao lado, portanto, nem teve o enquadramento com a baliza, portanto, falhou mesmo a grande penalidade. A equipa da República Checa acabou por jogar com -1, o que iria dificultar aquilo que eles estavam a fazer de bem, que eram as suas saídas. Acabaram por abdicar um pouco daquilo que são essas saídas, até porque eu também não gostei da forma de como o treinador do Vitória Plzen depois organizou a equipa, porque eu pensava que eles iriam manter a linha de 5 com os 3 na frente, e ficava com o ponta, né? O ponta que era o Adu, que acabou por entrar, o número 80. Eu pensava que ao ter o Adu pudesse na mesma ter essa saída, até porque os 3 da frente acabavam por bascular de um lado para o outro e tinham a segurança de ter uma linha de 5. Só que eu não gostei porque remeteram-se muito ao último terço. E ele pega no Adu e mete-o na esquerda, e o Victoria Plzen fica com um 5-4-0, o que depois dá ao Futebol Clube do Porto a bola e a posse, mas uma segunda parte a continuar a ser muito errático o Porto e a continuar a ter muita quantidade ofensiva e pouca qualidade em termos ofensivos. Eu acho que a substituição pelo Gabri Veiga acabou por funcionar. Gabri Veiga neste jogo e naquilo que são os comportamentos do Porto agregou mais do que Rodrigo Mora. O próprio Denis Gul, que entrou muito para acompanhar e jogar em apoio em termos com Samu, porque Farioli sabia que ia ter muita quantidade de jogo ofensivo, acabou por marcar o golo, o Denis Gol, e estas alterações, o próprio Francisco Moura, que acabou no lado esquerdo, acho que há um golo anulado ao Porto, se não estou em erro, há um golo anulado, porque acho que Samu dá com o braço na bola, acabou por trazer alguma, e o Varela também, nos momentos que entrou, já conseguiu pegar na bola, rasgar linhas e tentar criar algo, mas era um Porto muito errático, mesmo nos corredores laterais, ou mesmo no corredor central. O Porto tentou, não vamos também dizer que não tentou, tentou porque teve mais bola e teve mais posse, mas acabou por marcar o golo ao minuto 90. Porto também durante a partida tem uma excelente oportunidade. Eu acho que isto é o espelho do jogo de hoje. É um lance em que o Futebol Clube do Porto estica o jogo, há um passe em profundidade, que a bola bate num defesa do Victoria Plzen, altera a trajetória e Borja Sainz está isolado perante o guarda-redes do Victoria Plzen, e aquele remate não lembra a ninguém. Portanto, é quase o espelho daquilo
que foi o Futebol Clube do Porto hoje a defrontar esta equipa. Valeu o gol de Denis Gul, numa boa movimentação. O jogador acaba por rodar e fazer um ótimo remate à baliza desta equipa que abdicou claramente de ter a bola. O jogo desta equipa foi claramente reter o resultado, fechar os espaços e não deixar que o Futebol Clube do Porto pudesse concretizar, mas no fundo e numa avaliação global daquilo que foi o jogo do Porto e o adepto portista a olhar para este jogo, é uma exibição fraquinha, é muito fraquinha. E eu olho as coisas desta forma: tu tens uma balança em que tu tens dois pratos, certo? E tu tens o prato do Victoria Pleasant, que é tentar surpreender o Porto com a sua estrutura, com os seus comportamentos. Não era uma equipa que pudesse dominar a equipa do Porto, mas foi perante o seu estádio a tentar um jogo em que consegue marcar no minuto cedo e consegue depois ter aqui esta gestão do 1-0 até ao penalti, mas terias que ter o Futebol Clube do Porto também a aumentar a sua qualidade em termos de jogo, e quando isso não acontece, a balança fica sempre um pouco mais desequilibrada, por muito que a equipa seja mais fraca na teoria, mas se tivéssemos um Porto à imagem daquilo que nós vemos no campeonato, nem sempre o Porto pode jogar bem, mas é uma equipa bastante competitiva e segura. Claramente que a balança poderia equilibrar um pouquinho mais para a equipa do Porto, mas o Porto não teve o jogo que muita gente estava à espera e não conseguiu entregar esse jogo que estávamos à espera. O Porto com isto tem um empate, portanto o Porto faz aqui 11 pontos, faz 14 pontos, peço desculpa, 11 pontos faz o Victoria Pleasant. O Futebol Clube do Porto tem aqui 14 pontos, tem o seu último jogo para a Liga Europa daqui a 15 dias, frente ao Rangers, a depender de terceiros e a depender também do jogo que o Porto fizer contra o Rangers, iremos saber se o Porto irá passar no top 8 diretamente à próxima fase ou vai cair para os lugares de playoff, mas acredito mesmo que o Porto, ao vencer o Rangers que, creio eu, tem apenas um ponto nesta Liga Europa, portanto acredito que o Porto, fazendo 17 pontos, pode ainda sonhar com este top 8. Fica uma exibição, na minha ótica, fraca da equipa do Porto, mas o empate acabou por coroar aquele ímpeto ofensivo muito mais na quantidade do que propriamente na qualidade.